Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6, leremos os versos 14 a 29. E a partir dessa passagem vamos pensar sobre o tema Herodes, o perfil de um homem louco, a segunda parte de uma série de 2 sermões. Diz assim então a palavra de Deus. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando neles poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta como os antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente chegou uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes oferecia um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que me for pedido, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. E imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Assim enviou imediatamente um carrasco com as ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. Que o Senhor nos abençoe. Sebastião Marroquin escreveu um livro muito interessante sobre a história do seu famoso pai. Título do livro: Pablo Escobar, meu pai. As histórias que não deveríamos saber. Juan Pablo Escobar, o seu verdadeiro nome, é filho do narcotraficante colombiano chamado Pablo Emílio Escobar Gaviria, morto em 93 por forças especiais da Colômbia e dos Estados Unidos. E a leitura desse livro me impressionou muito. Na verdade, já são 3 livros. Esse foi o primeiro. E os documentários relacionados à família Escobar. Mas teve uma coisa que me saltou aos olhos no primeiro livro, que eu citei agora, porque ao final do livro tem uma nota de agradecimento. Está assim: agradecimento, 2 pontos. E ele diz: a meu pai, que me ensinou o caminho a não ser seguido. Observe, irmãos, a figura do pai exerce grande influência sobre os filhos. A história testemunha que existe uma tendência à imitação. Isso é natural, é compreensível. Os filhos não são obrigados a repetir os erros dos seus pais. E nem sempre conseguem imitar os acertos. No entanto, os pais são de fato a maior influência na vida dos filhos. O que a gente percebe é que existe uma repetição dos vícios e das virtudes com uma forte tendência natural. O que é interessante no texto que nós lemos é que Herodes Antipas, o mandante do assassinato de João Batista, era o filho caçula de um homem chamado Herodes I, ou Herodes o Grande. E um estudo biográfico criterioso vai indicar que, em algum grau,
existe uma similaridade entre os dois Herodes. Antipas andou nos caminhos de seu pai. Ele andou nos descaminhos do seu perverso pai. Repetiu alguns erros, manchou para sempre a sua biografia e esteve diretamente envolvido na morte de João Batista e na morte de Jesus. É interessante porque, tal como eu disse na semana passada, Herodes Antipas era membro de uma família muito conhecida, a família herodiana, que era um título. Ela era famosa pela sua ambição, imoralidade, tramas e assassinatos. É o tipo de família marcada por nódoas morais irremovíveis. O pai dele, Herodes o Grande, Herodes I, ele era obcecado pelo poder. Era um homem que tinha sede de glória. Ele era filho de um idumeu com uma mulher árabe. E ele sempre teve pretensões megalomaníacas, né? E é interessante porque ele vai morar em Roma, ele faz várias manobras políticas e consegue o apoio de Roma, e ele é designado rei da Judéia. Ele é uma espécie de procurador do Estado romano em toda aquela região. Ele não foi muito aceito pelos judeus, primeiro porque ele era um idumeu, isto é, ele era um descendente de Esaú. Havia uma relação de hostilidade muito grande entre judeus e edomitas. E depois, por conta da sua personalidade, das suas relações com a cultura greco-romana. Ele não era, nem de longe, um praticante do judaísmo, um homem da lei. Muito pelo contrário. Mas, para convencer os judeus da sua boa-fé, ele se casou com Mariana, que era filha do sumo sacerdote do Templo de Jerusalém, buscando, portanto, legitimidade entre os judeus. Há um documento que você pode ter acesso, é a fonte primária para conhecer essas histórias todas e o pano de fundo do Novo Testamento nos dias de Jesus. É uma obra de um historiador judeu chamado Flávio Josefo. A obra tem como título Antiguidades Judaicas ou História dos Hebreus. E nessa obra, Josefo informa que Herodes, habilidosamente, formou uma corte de pessoas de cultura helênica, isto é, cultura greco-romana, e cultas. Ele quis transformar aquela região do mundo numa espécie de vitrine do espírito romano, uma pequena Roma, um pequeno estado romano. E ele empreendeu isso com muita habilidade. Ele era um estrategista e foi um grande construtor. Ele fundou, por exemplo, as cidades mais importantes daquele período, dentre as quais Cesareia Marítima, Cesareia, uma homenagem a César Augusto, que era o seu patrono, que foi o homem que deu concreção à sua carreira política. E naquela cidade, ou aquela cidade, foi organizada por ele e se transformou numa vitrine para os romanos. Quando os romanos chegavam pelo Mediterrâneo, eles aportavam em Cesareia e ali tinham um retrato 3x4 do que Herodes estava fazendo em toda a região. O mais moderno e o maior porto da região, um anfiteatro para 15 mil pessoas, um estádio nos moldes dos estádios romanos para a corrida de cavalos, as chamadas bigas romanas, um aqueduto de 18 quilômetros, trazendo água do sopé do Monte Carmelo até a cidade que ele construiu. Ele embelezou a cidade, tornou-a imponente, era a sede administrativa do seu governo naquela região. Fez várias outras obras, a Fortaleza de Massada, obras que ainda hoje podem ser visitadas. Cesareia Marítima é um parque romano em Israel. Mas de todas as obras que ele fez, a mais impressionante, a que mais teve repercussão, foi a reforma, a ampliação do Templo de Jerusalém. O Templo de Salomão, o segundo templo que Herodes ampliou e reformou. Ele deu uma beleza àquele templo. Ele reinou por 33 anos, morreu em Jericó, foi sepultado no Herodion, uma fortaleza que ele fez, recentemente descoberta por um arqueólogo israelense. Qual o ponto? Embora fosse realmente muito habilidoso como político e um grande construtor, por trás de toda aquela capacidade administrativa, de articulações políticas, havia alguém extremamente cruel, perverso. Havia um adágio entre os judeus que apontava para a lendária crueldade de Herodes. Era dito o seguinte:
é melhor ser um dos porcos de Herodes do que um dos seus filhos. Ele era extremamente mau. Ele matou a sua esposa, a filha do sumo sacerdote. Temendo a vingança dos seus filhos pela morte da mãe, ele prendeu, torturou e matou os 2 primeiros filhos dele. O primogênito, Aristóbulo, Alexandre e depois Aristóbulo. Alguém que mata a esposa e os filhos, você já percebe a natureza, a vileza, a malignidade do indivíduo. Quando Herodes morreu, os romanos decidiram governar a região por meio de procuradores. Ter alguém de Roma diretamente instalado ali no poder. O mais famoso deles foi Pôncio Pilatos, mas houve vários governadores, procuradores romanos. E Roma então instalou ali a 10ª Legião Romana, que era a força bélica do Império, né? A Legião Romana, para manter a ordem, porque Roma já estava prevendo uma insurreição, e também para suprimir qualquer levante contra o Estado romano. E então, numa tentativa de organizar aquela região, ele estabelece um procurador romano e divide o reino, que antes estava sob o governo de Herodes, com seus 3 filhos, Filipe II, Arquelau e Herodes Antipas. Eles eram, na verdade, subprefeitos. Esse é o título que é dado. O governador é um prefeito romano e tem subprefeitos, os 3 filhos de Herodes. E naquela divisão administrativa, o Herodes mencionado aqui, Antipas, ficou com a Galiléia e Pérea, uma região também importante. E de igual modo ele era muito obcecado pelo poder. Ele era apenas um governador, um subprefeito de uma região. Tinha poder, mas não era tudo aquilo. Mas ele se apresenta como rei. E Marcos diz o rei Herodes. Ele não era rei. Alguns sugerem que Marcos está usando aqui uma ironia ou apenas usando o termo que era popularmente usado naqueles dias. Mas qual o ponto? Ele quer imitar o pai. Ele quer as grandezas e as glórias que o pai teve. Então ele constrói. Se o pai construiu Cesareia, em homenagem a César Augusto, ele então constrói uma nova capital para Galiléia. Era Séforis, ele então constrói Tiberíades, em homenagem ao imperador da época, Tibério. Embora os judeus tradicionais nem gostassem muito da cidade, porque ela foi construída numa região onde havia, antigamente, no passado, um cemitério, ela se tornou o centro do judaísmo, uma das cidades mais importantes, uma bela cidade construída às margens do Mar da Galileia, e ele se transformou ali numa potência, a sede do seu governo. E ele então vai buscando imitar o seu pai, fazendo construções, fazendo articulações políticas. Ele se casa com a filha do rei de Damasco, o rei Aretas, o Nabateu. Enfim, ele está seguindo os passos do pai. No entanto, ele nunca alcançou o mesmo apogeu, o mesmo nível de influência, poder do seu pai Herodes. Mas no que tange às falhas no caráter, os vícios pecaminosos e a falta de temor a Deus, ele se pareceu muito. Ele tinha 16 anos quando começou a governar e ficou no poder por 42 anos. E durante 4 décadas ele construiu um perfil de um homem espiritualmente louco, insensato, imprudente, sem juízo, sem temor a Deus. Viveu o tempo inteiro como se Deus não existisse, foi de mal a pior e se perdeu eternamente. Na semana passada nós traçamos o perfil dele e examinamos 3 pontos. Quais são eles? Ele era um homem de consciência culpada, ele mandou matar o profeta João Batista, a pessoa acerca da qual Jesus disse, não há entre os nascidos de mulher alguém como João. O maior homem que já existiu foi assassinado por Herodes Antipas. Segundo, nós vimos que ele era um homem dominado por paixões carnais. Ele vivia no adultério com a mulher do seu irmão, que também era sua sobrinha, violando frontalmente a lei. E ele era um homem confuso. Ele ficava perplexo com a mensagem de João Batista, mas ao mesmo tempo gostava de ouvir. Incomodava a mensagem de João, mas ele temia o profeta e o protegia da sua mulher que queria de fato matá-lo, como no futuro aconteceu. Hoje nós vamos perceber aqui, nessa construção sobre essa figura, mais 3 elementos que apontam claramente para um homem insano, espiritualmente louco. E esses descaminhos de Herodes são importantes para nós, porque servem de sinal de alerta acerca de algumas questões que, se não houver vigilância e cuidado, podemos incorrer em prejuízo, alguns deles irreparáveis.
Então a história é a seguinte, a história é uma grande pedagoga. Nós podemos aprender com os acertos daqueles que nos precederam, mas também com seus erros. E a figura de Herodes, ele é um emblema de uma vida errada. E se você não quiser incorrer em erros dos quais venha se arrepender no futuro, Herodes é um sinal de alerta. Vejamos o perfil desse homem para evitar os descaminhos desse filho de Adão. Vejamos então mais 3 elementos. A primeira coisa que eu destaco aqui é que Herodes era um homem espiritualmente ignorante. A ignorância espiritual é um problema grave. E Herodes sofreu desse mal. Percebam que quando os relatos sobre Jesus chegam, né, ao conhecimento dele e de toda a região, a fama de Jesus ganhou celeridade muito rapidamente, cada um emitiu uma opinião. É um João Batista ressuscitado, é um Elias, é um dos profetas. E Herodes, então, dá o seu veredito. Ele diz, é João, a quem eu decapitei, que ressuscitou. Essa linguagem que ele usa aponta para um homem ignorante. Ele está a poucos quilômetros de Jerusalém, ele está no epicentro, onde a lei era estudada dia e noite e dia, mas ele é ignorante em relação àquelas verdades mais elementares da fé. Ele tem uma teologia pagã, mística, supersticiosa. Vejam, o pai dele era indumeu e a mãe uma samaritana, de origem árabe. Ele não foi instruído na verdade, nem nutrido na piedade. Ele é governador da Galiléia, isso é um agravante também, porque aquela região era muito famosa por seu reduto de vários credos e confissões. Um sincretismo religioso muito intenso ali. A palavra Galiléia vem do hebraico galil, significa literalmente círculo. E a Galiléia é cercada de povos pagãos, sírios, libaneses, a região de Decápolis, onde tinha Gerache, o maior parque romano fora da Itália. Enfim, os samaritanos, todas aquelas influências, aqueles cultos e altares todos perturbavam as pessoas que iam alimentando essa religiosidade plural, mística, cheia de crendices e superstições, nenhuma delas fundamentada nas Sagradas Escrituras. De fato, o coração humano é uma fábrica de ídolos, e Herodes revelou ter uma mente confusa, supersticiosa e ignorante. O que isso tem a nos ensinar? Vejam, a ignorância espiritual é uma forma de loucura. É impressionante a quantidade de pessoas que não conseguem discernir a mão direita da esquerda. Ignorância, desconhecimento. O que nós estamos assistindo hoje no Ocidente é o que alguns têm chamado de ressurgência do paganismo no Ocidente. O cristianismo, para muitas pessoas, é uma religião nominal. Nós temos os símbolos cristãos, as torres das igrejas, as cruzes, né? Os símbolos da nossa fé. Mas boa parte das pessoas, inclusive daquelas que professam serem cristãs, têm uma mentalidade paganizada. Elas se curvam a altares e servem a ídolos da cultura, e o resultado disso é muito ruim. As pessoas vivem alienadas quanto à palavra de Deus, estão num estado de loucura que causa perplexidade aos céus. É impressionante a quantidade de crendices no meio de gente que professa a fé cristã. Gente confusa, ignorante espiritualmente. O apóstolo Paulo, falando sobre a corrupção do coração humano, ele escreveu aos Romanos o seguinte, Romanos capítulo 1, a partir do verso 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, se tornaram loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que Paulo está dizendo, e ele era um homem experimentado, é um homem que transitava bem tanto na cultura hebraica quanto na cultura greco-romana, ele está dizendo, olha, toda religião tem a mesma base. E Paulo viajou o mundo inteiro. Qual é a base? O coração humano corrompido, buscando pelos seus próprios meios encontrar-se com Deus. E ele vive tateando, inculcando-se por sábio. Porque o pecado obstrui o conhecimento, ele tem esses efeitos noéticos sobre o indivíduo, a ponto da pessoa achar que está no caminho certo, se orgulha disso, quando na verdade
ela está indo de mal a pior. E qual é o agravante nesse quadro? Mesmo aqueles que professam a fé, entre aqueles é possível encontrar manias supersticiosas, crendices e um comportamento incompatível com o Evangelho. Como é que resolve isso? Como é que se vence a ignorância espiritual? Através das Sagradas Escrituras, através do Evangelho, tendo acesso à palavra de Deus e buscando conhecer a palavra. Observe que isso é muito antigo, essa ignorância, mesmo tendo oportunidades para crescer. O profeta Jeremias, ele se dirige à nação de Israel e diz assim, em nome de Deus: o meu povo está louco. A linguagem é pesada, mas essa é a linguagem que Jeremias emprega. O meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes, astutos para o mal e não sabem fazer o bem. Jeremias denunciando a ignorância espiritual, não apenas entre os pagãos, o que é normal e esperado, mas o que é escandaloso é a ignorância em relação a Deus no âmbito da fé, entre os filhos do pacto. Qual é a recomendação que eu quero fazer aos irmãos, à luz disso? Busque crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Você precisa crescer. E esse crescimento é uma sinergia. É Deus quem abre as portas para que o crescimento aconteça, mas tem que haver uma contrapartida. Você tem que buscar, você tem que diligentemente acessar os meios de graça. Fortaleça os fundamentos da sua fé e se prepare para responder quando for questionado sobre a esperança, a razão da sua esperança. A gente vive num mundo hostil ao Evangelho. Eu já disse aos irmãos inúmeras vezes, toda essa bandeira da tolerância ela é extremamente falaciosa, ela não se sustenta. Porque nunca houve um período em que a fé cristã foi tão perseguida quanto agora. Então nós precisamos nos preparar e preparar nossos filhos para viver num mundo cada vez mais hostil à fé cristã. Eu não estou falando de uma hostilidade naqueles países onde declaradamente existe oposição ao cristianismo, regimes totalitários no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, né, em alguns lugares da Europa, na América Latina, por conta de perspectivas religiosas e políticas totalitárias. O Ocidente livre já não é tão livre. Vide a realidade do Canadá, por exemplo, que está caminhando para uma situação extremamente complicada. Nós precisamos nos preparar para isso. Portanto, é preciso crescer espiritualmente. Priorize a palavra, pois através dela o Espírito Santo opera a santificação e nos habilita a viver como luz do mundo e sal da terra. Por que nós parecemos tão pouco com Cristo? A resposta está em João 17, quando Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você não pode ser mais parecido com Cristo sem essa relação profunda com a palavra, que é a espada do Espírito. O Espírito Santificador trata a nossa vida por meio da sua palavra. Seja alguém espiritualmente sábia, e não tolo como Herodes. A gente precisa considerar que o primeiro elemento, ou pelo menos assim, o que deu concreção a todas as escolhas erradas que aquele homem fez na vida era a sua ignorância espiritual. E eu sei que nós todos estamos sujeitos, mesmo já alcançados pela graça, a cometer erros por conta da ignorância. E a palavra, ela é verdade, não é? Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade tem um poder libertador e nós precisamos conhecer mais profundamente a verdade. Um segundo elemento no caráter de Herodes, no perfil dele, ele era um homem moralmente inconsequente. É impressionante o nível de delinquência. Os versos 21 a 23 é um filme de terror. É uma coisa horrorosa. É uma coisa assim rasteira, é um nível baixo. O que está acontecendo? Marcos faz aqui uma narrativa detalhada de uma festa de aniversário que se tornou um banho de sangue. Vejam o que o texto diz, a partir do verso 21. Finalmente chegou uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei até metade do meu reino.
Herodias odiava João Batista. Seu desejo era matá-lo. Quando uma pessoa é ofendida pela verdade, ela só tem duas opções: arrepender-se ou voltar-se contra a verdade. E aquela mulher não se arrependeu. Ela se levantou contra o mensageiro da palavra. Ela odiava João, o texto diz claramente. E o Herodes, que queria ser como o pai, na verdade ele era confuso, vacilante, temia o profeta, né, porque ele reconhecia que João era um homem justo e santo. Ele ficava perplexo ao ouvir a mensagem de João, mas gostava de ouvi-lo, ele protegia. Aquela primeira prisão de João foi, na verdade, uma tentativa de mantê-lo vivo, porque a esposa estava planejando alguma maneira de matar o profeta. No entanto, Marcos vai dizer, um dia oportuno chegou, a festa de aniversário, e a Jezabel da Galileia, Herodias, aproveitou o aniversário de Herodes e planejou, organizou, arquitetou o assassinato de João. A mão trêmula e vacilante de Herodes foi manipulada pela mulher para matar o profeta. E o texto diz que era uma festa com convidados muito especiais, convidados seletos. 3 grupos de pessoas estavam ali. Os seus signatários, literalmente, eram os nobres, a elite política da Galileia e daquela região. Os oficiais militares, os tribunos, os comandantes de alta patente, os principais da Galileia, isto é, a alta classe, os amigos mais próximos. Então reuniu a nata, estavam todos lá. Warren Wiersbe disse que as festas reais eram extravagantes nos moldes das festas gregas e romanas. Eles buscavam ostentar o poder por meio das festas. Até hoje é assim, né? As festas como uma vitrine do poder. Então, eles faziam provisão de prazeres. O que é que havia nessas festas? Homens e mulheres, luxo, mundanismo, bebidas, músicas, danças, nenhuma baliza moral. A regra da festa é o soneto do inferno. É proibido proibir. Tudo podia acontecer. É um banquete muito parecido com aquele que é descrito no capítulo 5 de Daniel, no dia em que a Babilônia caiu diante dos persas. Daniel 5, uma festa como essa, extravagância de toda ordem, quando o juízo veio. E perto do final do banquete, a filha de Herodias entra no salão e se põe a dançar na presença dos convidados. Ela está ali sendo manobrada pela mãe. Em detrimento da própria honra da filha, ela coloca em curso esse plano vingativo. Terminado o espetáculo de sensualidade da menina, ao que tudo indica, uma jovem que tinha entre 15 e 20 anos no máximo. José disse que o seu nome era Salomé. Ele chega a prometer àquela menina, àquela jovem, metade do seu reino, mais um sinal de ignorância e de orgulho. Ele não podia prometer o que não era dele. Ele era um subprefeito romano, ele não tinha nenhum hectare de terra ali. Ele estava sob a jurisdição do Império Romano, mas ele então usa essa linguagem, essa hipérbole, sentido proverbial. Peça o que quiser, até metade do meu reino eu darei a você. Ele está dizendo, em outras palavras, pode custar o que custar, eu vou dar a você. Pois bem, a jovem então, para escândalo dele, pede a cabeça de João Batista. Ela corre lá e pergunta à mãe, o que é que eu devo pedir? A mãe, a cabeça de João Batista num prato. Diz o texto que Herodes ficou profundamente triste. E por que triste? Porque ele era um homem confuso. Ele era um homem incoerente, ignorante espiritualmente, um louco. Ele tinha uma reverência por João, porque era um profeta de Deus, um homem santo e justo, mas ao mesmo tempo temia, porque João era uma ameaça real, porque não era um profeta palaciano, era alguém comprometido com a verdade e denunciava os pecados, tanto dos pequenos quanto dos grandes. Por isso estava preso e por isso iria morrer, como de fato morreu. Então o que acontece ali ao final daquela festa? O bolo de aniversário foi coberto de sangue inocente. A cena inteira de traição, de perversidade. Frouxidão moral de Herodes, um homem sem caráter, que só perde para a vileza da própria Herodias, que usa a filha como instrumento de manipulação. Ela coloca a filha entre lobos, a introduz no mundo de luxúria e de prazeres sensuais. Mais tarde, vejam como são as coisas, mais tarde, essa garota, essa jovem, esse é o termo que é usado aqui, a jovem,
ela se casa com Filipe II, seu tio por parte de pai e também tio de sua mãe. A família herodiana era toda imoral. Tempos depois, um deles, Herodes Agripa I, se casou com a própria irmã. Foi nesse incestuoso relacionamento, a partir dali, que Herodes Agripa I manda decapitar o apóstolo Tiago. Está lá escrito no livro de Atos. Então a família, toda ela comprometida, com tramas, imoralidade e assassinatos. O que isso nos ensina, irmãos? Ouçam. Guarde o seu coração e não permita que ele seja seduzido pelos prazeres do mundo. Jesus ensinou que é do coração que procedem os maus desígnios. O coração do problema é o problema do coração. Por trás de pecados públicos há muitas camadas secretas, até chegar ao núcleo originário. O coração é o centro a partir do qual a vida é governada. Houve um capelão americano chamado Peter Marshall, que foi capelão do Senado americano por muito tempo. Ele cunhou uma frase extraordinária: a mão que balança o berço governa o mundo. Falando sobre a influência da mãe. A mãe é a maior influência na vida de uma pessoa, para o bem ou para o mal. E o que Marshall disse sobre a influência da mãe se aplica em relação ao coração humano e à volição. Há muita gente que é governada pelo coração, nós todos. Há muita gente que vai de mal a pior porque o coração está dividido, conhece a verdade, mas se sente atraída pelo erro. Experimenta a graça de Deus, mas abriga ídolos no coração. Herodes gostava de ouvir João, mas seu coração estava escravizado pelas paixões. Então a corrupção do coração é que leva o homem a ter amizades com aquilo que Deus reprova. Isso é impressionante, muito atual. Quando Paulo escreveu uma lista de mazelas, do que ele chamou nos últimos tempos, isso vai acontecer com maior força e com mais visibilidade, ele faz uma lista interessante, terrivelmente interessante. 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz: sabe, porém, isto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que serão tempos difíceis? Porque o nosso tempo é um tempo difícil, irmãos. Por que, a despeito de tanta tecnologia e acesso a tanta educação, a tanta miséria, pobreza, a morte espreitando em cada esquina, por que razão? Paulo fez o diagnóstico todo. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destas coisas. Esta lista de mazelas da alma destaca-se essa expressão, amigo dos prazeres mais que amigos de Deus. E esse tem sido um grande laço para o mundo, em alguma medida, até para o cristão desavisado. Coração dividido entre o evangelho e o mundo. Warren Wiersbe, comentando essa realidade no contexto no qual ele pastoreava, ele disse: hoje, quando os pecados sexuais são apresentados como forma de entretenimento em filmes de cinema e na televisão, a igreja precisa manter-se firme em sua posição em favor da pureza nos laços matrimoniais. Um lar cristão consagrado é a coisa mais parecida com o céu que pode experimentar-se na terra, e começa com o casamento aos pés da cruz. Isso chama a nossa atenção para o fato de que nós todos precisamos vigiar, porque os tempos são difíceis, e o nosso coração pode ser um aliado deste mundo perverso, se não for cuidado, se não for guardado. Guarda o teu coração, a Bíblia fala muitas vezes sobre isso. Portanto, homens e mulheres, meus irmãos, como discípulos de Jesus, temos a responsabilidade de ser luz do mundo e sal da terra. Portanto,
Guardar o coração e buscar viver em santidade é a nossa vocação. Os lares ao pé da cruz e casamentos centrados no Evangelho podem salvar uma geração inteira. Vou repetir, lares aos pés da cruz, casamentos centrados no Evangelho podem salvar uma geração inteira. Herodes não cuidou do próprio coração, era corrupto e enganoso, e foi de mal a pior. Mas há um outro elemento aqui, derradeiro elemento que compõe o perfil terrível desse homem insensato. Herodes é um homem que jogou fora as oportunidades da graça. Não há um justo nenhum sequer. Do ponto de vista do Deus Santo, todos estamos nivelados por baixo. Pode haver diferença do ponto de vista civil, mas todos, sem distinção, são pecadores, sem defesa diante de Deus. Mas o que acontece com esse homem? Ele recebe oportunidades e lança todas elas fora. Ele torna a graça de Deus vã na própria vida. Herodes teve algumas oportunidades muito especiais. Eu confesso aos irmãos que à medida que eu estudava essa passagem, falei várias vezes com Cláudia, parece que eu estou lendo pela primeira vez. E acessando os livros, estudando, é impressionante como esse homem, Herodes Antipas, jogou fora as oportunidades singulares que a graça deu a ele. Como um tolo inconsequente. Vejam, primeira coisa, ele ouviu a pregação de João Batista. Quantas pessoas gostariam de ouvir o maior homem da história? E essa qualificação foi dada por Jesus, que nunca erra. O maior homem entre os nascidos de mulher, João Batista. Herodes o ouviu. O texto diz que ele gostava de ouvi-lo, verso 20, o que dá a ideia de que ele ouvia com relativa frequência. João trabalhava no deserto da Judéia, fronteira com a Pérea, ali onde cortava o Rio Jordão, desaguava no Mar Morto. Então Herodes tinha a oportunidade de ouvi-lo, e ouviu muitas vezes. Herodes sabia que João era um homem justo, santo, tinha reverente admiração por ele. Tinha até satisfação em ouvi-lo, ao mesmo tempo que ficava incomodado com as verdades que ouvia. Mas qual o ponto triste em todo esse processo? Não obstante, ouviu um grande pregador, ele não teve a sua vida transformada. Por quê? Qual é a razão pela qual alguém ouve a palavra de Deus e permanece a mesma? 1 ano, 2 anos, 1 década, 2 décadas, passam-se os anos, o indivíduo continua a mesma pessoa. Jesus explica esse fenômeno na parábola do semeador. O problema não é a semente, nem o semeador, mas o tipo do solo. O coração de Herodes era refratário, resistentemente duro. Havia uma atração reverente, mas não uma correta recepção, e nem tampouco uma necessária rendição capaz de transformar a vida dele. E no Evangelho de Mateus, nós temos um extrato da pregação de João. Qual era a mensagem dele? Daquele homem que foi associado à figura icônica de Elias, o profeta. Entre outras coisas, ele pregou o seguinte, Mateus registra lá o esboço do seu sermão. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não basta ouvir, é o que Tiago mais à frente vai escrever na sua carta, é preciso praticar. Quem ouve a palavra deve produzir frutos dignos de arrependimento, uma vida transformada pelo Evangelho. Só há uma evidência de que você está ouvindo adequadamente o Evangelho, se sua vida está sendo transformada. Se não houver transformação, você está ouvindo para o seu próprio juízo e condenação. Isso é triste, mas é real e verdadeiro. Ele ouvia João Batista, mas continuava a mesma pessoa. Em alguma medida, ele estava acostumado com o sagrado. Um homem santo, um homem temente. Mas ele não conseguia ser transformado pela mensagem. Há um outro elemento que aponta para o privilégio que ele recebeu, embora não tenha aproveitado. Ele conhecia de perto alguns discípulos de Jesus, ele era familiar a algumas pessoas. Lucas registra 2 fatos que mostram mais um privilégio que Herodes teve e jogou fora. No capítulo 8 de Lucas, somos informados que, além dos 12 apóstolos, algumas mulheres seguiam a Jesus e davam assistência financeira ao seu ministério. Algumas delas foram libertas de espíritos malignos, algumas delas curadas. 3 são mencionadas diretamente na carta, no livro de Lucas. Maria Madalena,
da qual Jesus libertou de 7 espíritos malignos. Susana, é citada nominalmente, e uma mulher chamada Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Lucas capítulo 8, versos 1 a 3, relata isso. Cusa era procurador, administrador dos bens de Herodes, alguém conectado à família, próximo a ele. E diz Lucas que a mulher dele estava enferma, foi curada por Jesus e se tornou uma seguidora de Jesus. É interessante porque ela é uma das testemunhas da ressurreição. Ela é citada por Lucas no capítulo 8 e no capítulo 24. Manhã de domingo, ainda madrugada, algumas mulheres foram ao túmulo, encontraram vazio. Quem eram aquelas mulheres? Uma delas, Joana. Quem era Joana? Esposa de Cusa. Quem era Cusa? Procurador de Herodes, o administrador dos bens de Herodes. Portanto, ele conhecia uma família cristã com a qual ele tinha algum relacionamento. No capítulo 13 de Atos, encontramos mais uma pessoa próxima a Herodes, um cristão. Na lista dos profetas e mestres da igreja de Antioquia está um homem chamado Manaém, irmão de criação de Herodes Antipas. Vou ler para vocês. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Colasso, palavra grega que significa irmão de criação, irmão de leite, amigo íntimo. Um dos amigos mais próximos de Herodes era um cristão, irmão de criação. Certamente Manaém, cuja vida foi transformada a ponto de ser um dos mestres da igreja de Antioquia, a mais expoente igreja depois de Jerusalém. Eu não posso nem quero ser especulativo, mas o fato objetivo é que Herodes tem pelo menos 2 pessoas do seu círculo íntimo que são seguidoras de Jesus. Isso é um grande privilégio. Mas ele não aproveitou. Ainda hoje, irmãos, há pessoas que têm o privilégio de conviver com servos de Deus e não aproveitam a oportunidade. Filhos de pais crentes que se perdem, que coisa triste. Ter um pai cristão, ter uma mãe cristã e viver a vida como um ímpio. Marido de mulher crente, esposa de homem crente, mas que não aproveita essa oportunidade. Amigos cristãos no trabalho, que dão testemunho da fé, pessoas que vão jogando as oportunidades fora. Herodes foi um desses. Pelo menos 2 pessoas do seu círculo imediato de relacionamento eram cristãs. Joana, esposa de Cusa, e Manaém, que era seu irmão de criação. Aquilo foi uma grande oportunidade que ele jogou fora. Eu me lembrei de uma história, alguns anos atrás, eu contratei um serviço, a pessoa morava em outro estado, e um advogado me contactou, era procurador, e fomos acertar os papéis. E conversando, ele perguntou qual era a minha função, falei que era um pastor. Ele falou, pastor de que igreja? Eu falei, pastor batista. Ele, gosta muito dos batistas. Ele começou a elogiar os batistas, ele disse assim para mim, eu fui criado por um pastor batista. Eu falei assim, qual é o nome desse pastor? Ele, João Filso Sorém, pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Eu vivi com os filhos dele. Eu, que bom e tal, e a conversa já tomou outra direção. Aí lá pela frente eu disse assim para ele, o senhor congrega em que igreja? Ele, não, eu não congrego não. Mas um dia eu vou. E aí eu dei uma palavra para ele sobre a falta de gerência da vida. Orei com ele e saí. Não tive mais contato. Fiquei pensando comigo. Voltei para casa com aquilo na cabeça. Ele teve a oportunidade de viver, conviver com um homem que ele mesmo descreveu como um homem sério, piedoso, crente, pastor Sorém. No entanto, até aquele momento ele já não era um jovem, ele continuava alguém fora do ambiente da fé, longe de Deus e da sua igreja, perdendo oportunidades. Quanta gente assim. Se é o seu caso, você precisa abrir os seus olhos. Porque quanto mais privilégios, maior a responsabilidade. Quanto mais luz, maior o juízo. Se você tem pais cristãos, se seu cônjuge é cristão, se você tem amigos que estão orando e acompanhando você, falando do evangelho para você, você precisa responder.
Herodes não respondeu, ele continuou refratário. Mas a coisa mais triste, caminhando para o final, o maior de todos os privilégios, ele esteve pessoalmente com Jesus. No Evangelho de Lucas somos informados que ao saber que Jesus era da Galileia, Pilatos, numa tentativa de lavar as mãos, envia Jesus a Herodes, que na Páscoa estava em Jerusalém. Ele vivia em Tiberíades, mas na Páscoa estava em Jerusalém. Então Herodes falou, ele é galileu? Sim, ele é da Galileia. Manda para Herodes, é da jurisdição de Herodes. Deixa que Herodes resolva. E então, Herodes teve o privilégio de estar face a face com Jesus. E ali foi o desfecho mais terrível que ele pôde dar à sua história de tropeços. Está lá em Lucas capítulo 23. É dito o seguinte: Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Essa é uma descrição horrível. Um testemunho irrefutável contra Herodes. Quando ele soube que Pilatos encaminhou Jesus para ele avaliar, ele se alegrou. Agora eu vou ver esse homem, o homem acerca do qual eu tenho ouvido falar tantas coisas. Ele ficou com uma curiosidade grande. E o texto vai dizer que, na verdade, ele queria ver um sinal. O Deus homem, o verbo encarnado está diante dele, e tudo o que ele quer é um espetáculo de magia. Veja a ignorância espiritual de Herodes. Ele expressa curiosidade frívola e tola. Tentou interagir com Jesus, interrogou, pressionou, e tudo que ele obteve: silêncio. Jesus não disse absolutamente nada a Herodes. Quanto tempo foi aquele interrogatório? Não sabemos. Mas tente imaginar. Escribas e fariseus, a guarda de Herodes, o próprio Herodes e Jesus, acorrentado. Nada disse Herodes. Ele queria ver um sinal, uma magia, a visão equivocada que ele tinha de Jesus. E Jesus, então, nada disse a ele. E então, o texto vai dizer que ele vestiu Jesus com um manto que, na verdade, era um sinal de ironia. Você não é o rei? Então, coloca um manto nele. Escarneceu, humilhou e o devolveu a Pilatos. Herodes viveu e morreu no pecado, meus irmãos. Teve muitos privilégios, muitas oportunidades, mas o pecado escravizou. Era um homem tolo e moralmente fraco. Vejam como são as coisas. Vejam, os irmãos, como são as coisas. Quando Jesus nasceu, Herodes tentou matá-lo. Agora o seu filho, 30 anos depois, o entrega a Pilatos para que também seja morto. Uma família que esteve diretamente envolvida no assassinato de Jesus. Quando informado que Herodes queria matá-lo, lá atrás, Jesus mandou um recado a Herodes. E pela primeira vez, Jesus dá uma qualificação para um político dos seus dias. Ele chamou Herodes de raposa. É o termo empregado por Jesus para Herodes. E no ideário popular, na cultura daquele tempo, a raposa, usada para um político, para uma pessoa proeminente, era a ideia de uma pessoa que tinha uma visão elevada de si mesma, quando na verdade era menor. Herodes quer matá-lo. Aí Jesus diz: diga àquela raposa que o profeta não vai morrer fora de Jerusalém. Não é chegada a hora. Jesus está dizendo, ele se sente um leão, mas ele é uma raposa. Ele tinha um espírito megalomaníaco, astuto, traiçoeiro. A vida de Herodes inteira foi de descaminhos. Prevaleceu na vida dele a semeadura, a lei da semeadura. Ele experimentou as consequências das escolhas erradas que fez. Ele sofreu alguns prejuízos. Eu encerro falando desses prejuízos. A primeira delas é que o rei Aretas declarou guerra contra ele. Quem é o rei Aretas? O pai da mulher que ele rejeitou, Falécia, uma princesa árabe de Damasco. O rei ficou tão injuriado que se preparou e, no momento oportuno, fez guerra contra a Galileia. E Herodes foi massacrado,
razão pela qual o povo da Galileia tornou odioso Herodes, porque via na derrota um sinal de juízo por ele ter matado João Batista. E aquilo pavimentou o segundo ponto, o segundo prejuízo, deposição e banimento. Houve uma mudança em Roma, sai Tibério, mais tarde entra Calígula. E Calígula também, uma raposa astuta, por influência de um sobrinho de Herodes, Agripa I, que foi para lá infernizar e criar a caveira do tio. Calígula depõe Herodes e faz o banimento dele. O banimento era para Gália, que era o fim último do império. E Herodes, então, ele é humilhado e banido para viver numa região inóspita na Europa. Que coisa terrível. Morreu sozinho e em escuridão espiritual. Mas o maior prejuízo que ele teve, ele se perdeu eternamente. Não há esperança para quem rejeita Cristo. Na última vez em que Herodes é mencionado na Bíblia, ele está ao lado de Pilatos contra Jesus, se apresentando como um inimigo do Evangelho. Na pregação, Pedro diz: levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo, Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Pilatos representando gentios e Herodes representando judeus. Ambos condenaram Jesus à morte. Qual o ponto, irmãos? O mundo já está condenado. Jesus veio para salvar pecadores. Arrependimento e fé são exigências do Evangelho. Primeiro sermão de Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele não veio condenar o homem, porque o homem já está condenado. A missão de Jesus é resgatar e salvar o homem da tirania do pecado, deste mundo corrompido e do adversário de nossas almas. Mas o homem precisa se arrepender e crer no Evangelho. Como disse Thomas Watson, arrependimento e fé são as duas asas com as quais os santos voam para o céu. Herodes não se arrependeu, nem creu em Jesus, por isso pereceu. Eu encerro lendo 2 versículos. O primeiro, e eu oro para que você ouça essa passagem bíblica e guarde no seu coração. Hebreus 3,15 diz assim: por isso, considerando o caminho de morte para o impenitente, por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração como na rebelião. Ouvir e manter-se o coração endurecido é perigoso. E foi o que Herodes fez e se perdeu. Portanto, irmãos, o pecado não compensa. Nenhum momento de prazer compensa o tormento eterno e a perda da verdadeira felicidade. O pecado é um tipo de loucura. O livro de Provérbios diz que os loucos zombam do pecado. Os loucos zombam do pecado. E quanto artista louco. Quanta gente na mídia, com milhões e milhões de seguidores, falando tanta bobagem. Insanos, sem juízo, loucos, zombando do pecado. Herodes estava no trono e João Batista na prisão. Hoje, o nome de Herodes é um símbolo de vergonha, mas o nome de João Batista inspira milhões de pessoas. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos ajude a não seguir os caminhos de Herodes, muito pelo contrário, a ser fiéis como João Batista. Amém? Vamos orar. Onde você estiver, ore comigo. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. O diagnóstico que a sua palavra faz é que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Guarda o nosso coração para que ele não seja alimentado com desejos que o Senhor reprova, para que os nossos pés nunca sejam encontrados em caminhos que levam para a morte. A sua graça resplandeceu sobre nós. Agora nós te pedimos que sejamos preservados no Evangelho. Guarda os nossos olhos, guarda os nossos pés, guarda o nosso coração. Olhamos para a vida de Herodes como um sinal de alerta.
Um homem que teve tantas oportunidades e desperdiçou todas elas. Senhor, dá a nós todos sobriedade, serenidade, sabedoria, prudência, vigilância, santo temor diante do Senhor, para que possamos olhar para o alvo que é Cristo e prosseguir, buscando pela graça dEle, pela assistência do Teu Espírito, ser luz do mundo e sal da terra. Vivemos num mundo caído, perdido, sem direção. Ajuda a igreja a cumprir a sua missão, Senhor, de anunciar o Evangelho, de chamar homens e mulheres ao arrependimento. Eu peço em favor dos meus irmãos aqui presentes, mas também daqueles que estão entre nós, que ainda não tiveram experiência de novo nascimento, que ainda não tomaram a decisão de reconhecer publicamente Jesus Cristo é o Senhor. Deus Santo, quebranta o coração e traz cada um deles arrependido e contrito diante do Senhor. Que haja salvação, que haja festa nos céus, por pecadores que se arrependem e buscam ser guiados pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, por essa porção da palavra do Senhor, uma santa exortação, que nós todos possamos guardá-la no coração e produzir frutos que exaltam Teu nome. Oramos agradecidos por Jesus, nosso Salvador. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és. Eu quero Te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.